Me acompanhe. Bom, pessoal, como eu falei, eu estou recebendo a Zeina Latif, que coordena o nosso programa de governo. A Zeina tem uma grande experiência de estudo da economia brasileira e do mundo e sabe dos desafios, né, Zeina, que nós vamos ter para gerar emprego em São Paulo nos próximos 4 anos. O mundo está mudando e a Zeina estabeleceu o nosso programa de governo em 3 eixos: um eixo social, um eixo sustentável e um eixo de desenvolvimento econômico. E nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico, Zeina, com as mudanças do mercado de trabalho, tudo que está acontecendo no mundo, que foi inclusive acelerado pela pandemia. Onde é que nós vamos gerar emprego em São Paulo, na tua visão, nos próximos 4 anos? Vamos lá. Então, é claro, hoje tem uma necessidade da economia se adaptar a essa nova realidade. Não dá para a gente fechar os olhos a isso. E as novas tecnologias, elas têm efeito de mão dupla. Por um lado, aumentam a produtividade das empresas, mas por outro, tem implicação no mercado de trabalho. Você acaba expulsando pessoas do mercado de trabalho. Então, eu não tenho dúvida que o alicerce desse movimento, tenho certeza que você vai concordar comigo, é cuidar da educação dos jovens, prepará-los para a vida, para prepará-los para o mundo do trabalho, que está cada vez mais exigente. A gente sabe que algumas ocupações tradicionais, elas estão encolhendo. Então, a gente tem que ter esse olhar. E a formação dos nossos jovens não é só no sentido de atender as demandas de agora, mas ter uma qualidade para que esse jovem possa também, ao longo do tempo, se requalificar, se adaptar, porque a tecnologia avança, cada hora é uma novidade. Então, aquele jovem ter uma formação que ele consegue sempre se atualizar. Então, esse é um grande desafio. O outro desafio, pensando nesse alicerce da mão de obra como instrumento para as empresas terem ganhos de produtividade, conseguirem, modernizar as suas plantas, é requalificar as pessoas que hoje não têm, né, mais como se inserir como no passado, no mercado de trabalho. Esse é um tremendo desafio. E aí, por isso que a gente avança com vários cursos, com várias modalidades, porque são demandas diferenciadas. O outro lado dessa história, porque isso é uma coisa é qualificar pessoas, a outra é gerar um ambiente de abertura de vagas, e aí entra também a tecnologia. Nós precisamos cada vez mais avançar para a modernização do parque produtivo, ter um setor de serviços mais tecnológico, mais moderno, e óbvio que aí entra a questão da inovação, que muitas vezes, em função desse ambiente macroeconômico tão desafiador. Governador, se a gente for pensar, nos quase um pouco mais de 10 anos, foram 3 recessões no Brasil. É um ambiente muito desafiador que faz muitas vezes as empresas não terem a inovação como parte da sua estratégia, né, de competitividade. A nossa, né, missão aqui é ajudar não só a estimular a inovação, trazer parceiros do setor privado para estimular, mas garantir que isso vai de fato entrar nas empresas, principalmente as empresas menores, das médias empresas que, né, precisam ter essa ajuda para aumentar a sua produtividade. Então, na verdade, é atuar dos 2 lados. Da produtividade das empresas e da nossa mão de obra. Quer dizer, qualificar os jovens, né, que estão hoje ganhando o mercado de trabalho, eles precisam estar mais preparados do que antes, e aí o ensino técnico integrado com o ensino médio vai ser fundamental para que a gente faça a educação do ensino médio de São Paulo, para uma educação para o trabalho, para ele já sair com a perspectiva de emprego. A requalificação, muitas vezes, dos adultos que já estão aí, vão precisar ser muito requalificados para enfrentar as novas modalidades de trabalho e de serviços que surgiram. E para empreender também, né? E para poder fazer o empreendedorismo, que é algo fundamental aqui em São Paulo. Nós estamos batendo, inclusive, recorde de abertura de empresas, porque o paulista, ele é um empreendedor, né? Muitas vezes por necessidade, muitas vezes por vocação, mas ele procura se virar para ter a sua renda. E não perder esse ambiente que estimule a inovação no setor produtivo. A gente tem os órgãos de Estado, como a FAPESP, as nossas universidades, mas também nós temos um grande desafio que é trazer dinheiro privado para poder inovar. E aí nós temos uma proposta concreta, né, Zeina, de trazer a chamada Faria Lima, esses grandes fundos de investimento, com uma assessoria, uma consultoria do Estado, para que a gente traga esse dinheiro em projetos inovadores para a gente gerar emprego de qualidade. Queria que você falasse um pouco também sobre esses investimentos do setor privado na inovação que vão ser importantes para São Paulo do futuro. Perfeito, perfeito. É importante as pessoas lembrarem sempre que a inovação é uma decisão econômica das empresas e que tem limites até onde pode ir o braço do Estado. A gente vai conseguir alavancar esse
esse movimento e de fato gerar uma outra dinâmica com a participação do setor privado, do ponto de vista financeiro, quer dizer, o capital privado, inclusive considerando aqui os organismos internacionais dos países. A gente tem essa agenda ESG, quer dizer, tem recursos no mundo, tem interesse em financiar a inovação nessas áreas. Nosso papel é posicionar o Estado de São Paulo para se beneficiar desse movimento. E é uma questão de financiamento, mas também para conseguir atender as demandas do setor privado. Não é o Estado que vai definir para onde vai a tecnologia, o que a empresa vai fazer, mas a gente pode posicionar para maximizar isso. Quer dizer, o Estado de São Paulo, tanto o investimento que a gente faz em pesquisa, em ciência e tecnologia, precisa traduzir isso em inovação de verdade, inovação que beneficie o setor privado e a sociedade. Então, o caminho é esse. E, só que para o setor privado entrar, é claro que a gente precisa ter uma boa relação aqui de equilíbrio, porque a gente sabe que inovar é desafiador. Muitas vezes corre o projeto... esse risco, né? O risco é elevadíssimo. Então, entra sim a mão, né, do financiamento estatal, mas sempre buscando traçado, quer dizer, o caminho, o arcabouço mais estrutural para atrair o setor privado, tanto do ponto de vista dos marcos jurídicos e, obviamente, ter condições, e aí no caso, né, uma agência que consiga olhar os projetos de inovação, avaliar se eles têm qualidade, fazer o devido acompanhamento, porque o investidor que está ali no mercado financeiro, vamos pegar no caso do mercado financeiro, não tem condição de saber se uma determinada inovação, se aquele projeto foi bem elaborado, se ele de fato pode ter bons resultados, se a evolução do projeto está em linha com o esperado. Bom, a gente tem como fazer isso para trazer o investidor. A inovação ela é importante, Zeina, porque ela gera emprego de qualidade e ela cria um ciclo virtuoso, positivo para o Estado, para que a gente possa, a partir de São Paulo, né, fazer a produção de inovação para o Brasil, inclusive para o mundo. Nós temos a proposta no programa de governo, inclusive do Conselho de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para a gente alinhar as instituições de Estado, seja as nossas universidades, seja a FAPESP, seja o setor produtivo que vai sentar à mesa e escolher os setores estratégicos ou definir esses setores estratégicos para onde São Paulo vai e a partir daí a gente também fomentar a geração de empregos. Mas a gente sabe, Zeina, que a indústria é fundamental para São Paulo, seja a indústria 4.0, não poluente, a indústria de inovação. Mas também nós temos que gerar emprego aqui em economia criativa, em serviços prestados para o mundo todo. E São Paulo nós temos um capítulo à parte no nosso programa de governo para isso. O turismo, a cultura, a prestação de serviços sofisticados. Aí também tem uma grande quantidade de emprego. Eu diria que a maior quantidade de emprego vai estar relacionada a esses setores. Você concorda? Olha, eu vejo um leque de oportunidades assim para mudar de fato o patamar. Conforme a gente for posicionando o Estado para essa diversificação, entendendo as diferenças regionais, porque cada região, você conhece São Paulo assim na palma da mão, conhece cada cantinho do Estado, são talentos diferentes, são realidades, vocações diferentes. Então, poder ter esse leque de oportunidades, então tem área que vai ser mais puxando para tecnologia, tem área que vai ser para economia criativa. Então, num estado como São Paulo, tão complexo, acho que a gente realmente tem que avançar em todas as frentes e estar atento a essas vocações. Tem um olhar bastante otimista aqui. Nós já temos, eu diria, a competitividade construída ao longo dessas últimas décadas em São Paulo, né? Ilhas de excelência na produção industrial, ilhas de excelência na produção científica, tecnológica, de inovação. E o que a gente precisa é ampliar essa excelência para todo o Estado, para dar emprego para quem precisa. Quando eu olho São Paulo nesses últimos anos, nós crescemos muito mais do que o Brasil. Nós temos hoje um bom nível de emprego, mas ainda um desemprego alto. E nós vamos precisar, então, colocar qualificação, colocar nova formação para que esse desemprego diminua nos próximos anos e São Paulo seja um grande exportador de emprego até para o resto do Brasil, né? Gerando emprego aqui, prestando serviços fora do estado de São Paulo. Zeina, depois da pandemia, na tua avaliação, o mundo vai ter uma nova reglobalização ou uma reglobalização? Você acha que o mundo vai continuar concentrando a produção em dois países, basicamente, como China e Índia? Ou São Paulo tem uma grande oportunidade de se habilitar a receber plataformas de produção para a América Latina aqui no nosso território? Mudou muito essa equação.
né? A gente tem não só a pandemia, mas o conflito na Ucrânia, são fatores que mexem com a geopolítica e cada vez mais a gente vê os investidores com um olhar de tentar diversificar a fonte, né, de insumos, os parceiros comerciais, diversificar por causa dos riscos dessa geopolítica e também ver oportunidades de investimento. É curioso, assim, às vezes conversando com investidores lá fora, que começam a olhar Brasil, São Paulo, com um olhar, assim, realmente de oportunidades. Eu vejo o estado de São Paulo, em função dessas próprias, vamos dizer assim, vantagens comparativas, né, que foram construídas no estado. Foi um investimento histórico em educação, em ciência e tecnologia, em infraestrutura, foi construído. Então eu vejo condições de realmente nos beneficiarmos dessa nova onda global. É uma globalização diferente, né? Na verdade é diversificar os parceiros e vejo condições para São Paulo atrair, aliás, assim, vejo condições e vejo uma avenida aí para a gente conquistar de investimento lá fora. E termos, né, já que você comentou essa coisa do desemprego, ter essa locomotiva, todos os vagões caminhando, porque lamentavelmente com a pandemia, a gente tem uma parcela da sociedade que sofre muito, né, a pandemia e as questões tecnológicas que foram aceleradas, o uso da tecnologia sendo acelerado, e a gente tem uma parcela da população que encolheu muito a sua renda, a inflação elevada machucando muito, e também uma geração de vagas que não beneficia esse grupo. Então, se a gente consegue ter uma economia cada vez mais diversificada, inserida nessa dinâmica mundial, eu vejo como a receita para conseguirmos, e claro, todo investimento em educação, essas oportunidades para requalificação, de treinar os jovens, é para trazer todos os vagões de São Paulo aqui para essa locomotiva. Nós temos uma grande oportunidade nesses 4 anos que virão, né, Zeina? Eu falo que o nosso objetivo é, no mínimo, criar 2 milhões de empregos. E se a gente olhar o passado recente, isso é possível. Explorar essas vantagens competitivas do Estado, ter um foco muito objetivo na qualificação, na requalificação profissional, olhar essas vocações, aquilo que nós temos pronto no Estado de São Paulo, aproveitando a nossa infraestrutura, aproveitando que nós somos um Estado sustentável, um Estado que tem a sua base da economia em cima de uma base sustentável, né? E a partir dessas potencialidades, aproveitar esses próximos 4 anos. Eu sempre falo que São Paulo cresceu muito nos últimos anos. São Paulo é um estado muito desenvolvido comparado com outros estados brasileiros, mas nós temos potenciais ainda que estão adormecidos. Tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui vai ser fundamental para a gente saber como fazer nesses próximos 4 anos. É por isso que todos estamos prontos para poder gerar emprego, no mínimo 2 milhões nos próximos 4 anos. Se me permite, Rodrigo, são peças que se encaixam dessa engrenagem que colocam São Paulo num círculo virtuoso. Quando a gente coloca a capacidade de atrair investimentos, o São Paulo se inserindo nessa lógica global, do lado nosso ali preparando mão de obra, né, direcionando a política pública para isso, para essa meta que é gerar empregos, que é gerar oportunidades para as pessoas. É um círculo virtuoso. E não deixando ninguém para trás, né? Nunca. Aproveitando as pessoas que já são qualificadas, que estão com bom emprego, requalificando aquelas que precisam e também criando programas de geração de renda para essa população mais vulnerável, porque assim todos nós caminharemos para frente. É isso aí.